O conjugado. Isso, conjugado. Isso, só inverte a fase. Ok? Isso tem uma razão de ser. Então é o Gabriel, né? Gabriel, isso tem uma razão de ser. Deixa eu mostrar aqui para não ficar assim, falou que era assim, mas pô, e daí, né? Então, ó, o que é que acontece? Se eu tenho um número assim, ó, vamos dizer, A, B. Então eu tenho o afixo do número complexo aqui, ó. Esse daqui é o Z igual a A mais JB, certo? Esse aqui, ele tem o módulo dele aqui e a fase dele para cá, tá vendo? O que é o conjugado? O conjugado é eu mudar a parte imaginária para menos B. Isso tem uma consequência. Ó, esse ângulo agora está para o lado de cá, ou seja, é menos θ. E aqui é o conjugado de Z, ou seja, A menos JB. Beleza? Esse é o tal do conjugado. Então, basta mudar o sinal do argumento, que aí você já tem o conjugado. Sim. Isso. Exatamente. Exato. Exatamente. Exatamente. Legal. Aí aqui, pessoal, eu quero fazer algumas reflexões com vocês. É como eu falei, né? O objetivo da aula de hoje é a gente sair da aula tendo uma perfeita noção, um perfeito entendimento do conceito de potência complexa, tá bom? Então eu vou acrescer aqui algumas coisas, né? Eu vou colocar aqui algumas pimentas, beleza? Mas sempre no sentido de elucidar qualquer dúvida. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para o argumento da impedância que nós encontramos. Então, lembrem, ó, a impedância que nós encontramos foi essa impedância aqui, que é a impedância de 2,37 com um argumento de 17,14. Então eu vou levar aqui para outra lousa para a gente trabalhar um pouco esse número e tirar desse número alguns entendimentos. Então por isso que eu estou dando um destaque violento para ele aí, tá? Vamos lá. Quando nós temos um argumento positivo, isso nos dá uma ideia, né? No caso aqui da impedância, que nós temos aqui uma característica indutiva. Certo? Indutiva. Mas por que indutiva? Porque a gente sabe que o indutor, ele aponta no eixo imaginário para cima. E isso faz com que eu tenha o argumento positivo. Já se eu tivesse o argumento negativo, a questão aí seria de termos a característica capacitiva nesse circuito. Ok? Então, essa é a primeira coisa. Então, nós temos uma característica indutiva nesse circuito. O que é bastante característico nos circuitos elétricos. Os circuitos elétricos, geralmente, né, a máquina elétrica, por exemplo, um motor, ela tem um circuito equivalente, e nesse circuito equivalente, nós temos uma impedância equivalente com característica indutiva. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero tirar desses resultados. A segunda coisa que eu quero tirar dos resultados é o valor da tensão. Então, eu também vou pegar a tensão aqui, vou levar lá para outra lousa, para que a gente veja que está tudo relacionado. Então, ó, temos a tensão aqui, e notem,
que... deixa eu pegar o outro elemento, né, pô? Tensão sem corrente não faz muito sentido. Então, deixa eu pegar a corrente aqui também. Levar para lá. Para que a gente coloque todas as relações aqui bem destacadas. Para ninguém sair dessa aula aqui sem ter o perfeito entendimento. Então, ó, temos aqui a corrente, a tensão e a impedância. Observem que o argumento da impedância é o que separa o fasor tensão do fasor corrente nesta ordem. Nesta ordem. O que é que significa dizer isso, né? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu desenhar um negócio aqui para vocês e vamos ver se faz sentido. Então, eu tenho aqui o eixo real. Vamos colocar aqui o eixo imaginário. Temos aqui o eixo imaginário. E temos três fasores, ou melhor, dois fasores. Então, deixa eu colocar aqui um 47 graus aproximadamente. Então, aqui a gente tem o fasor tensão e em 30 graus nós temos o fasor corrente. E eu estou colocando um fasor menor, porque o módulo da corrente, vocês podem notar, né, ele está menor, certo? Ele está menor. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o fasor tensão, que é igual a 4,74 com uma fase de 47,14 graus. Espera aí, deixa eu só tirar esta maravilha para cá, porque aí não vai me atrapalhar. Então, 14 graus em volts. E nós temos o fasor corrente aqui com 2 de módulo, ou valor de pico, e 30 graus de fase. Beleza? Então, o 30 graus é esse aqui, que eu vou chamar de θi, e o 47,14 graus é esse aqui que eu vou chamar de θv, que é de tensão. E se fizermos a conta θv menos θi, o que nós vamos encontrar é 17,14 graus, que vem exatamente da impedância. Então, é o argumento da impedância que separa a tensão da corrente. Beleza? E por quê? Por causa da lei de Ohm. A gente já mostrou isso, mas se é para ajudar, a gente fala novamente. Não tem problema. Lembrem, Z é igual a V sobre I. Então, o que é que acontece? Módulo de Z com o argumento de Z, então vou botar aqui θz, é igual ao módulo de V com o θv dividido pelo módulo de I, θi. Ora, qual é o resultado dessa conta? Módulo de V dividido por módulo de I e θv menos θi. Então, você pega aqui, ó, θz é igual a θv menos θi. Certo? Então, a lei de Ohm já mostra para a gente essa relação, tá? Então, essa é a primeira reflexão que eu quero que vocês tenham. Segunda reflexão. Se o circuito tem característica indutiva, ele não é puramente indutivo. Porque para ser puramente indutivo, ele teria que ter ali o argumento da impedância 90 graus. Ou seja, 90 graus eu não tenho
a parte real da impedância seria zero e eu teria só reatância. Não é o caso. Ele é indutivo, mas não é puramente indutivo. Porém, ele é indutivo. E como é indutivo, a gente classifica o circuito como um circuito em atraso. Porque se vocês repararem e lembrarem que o ômega, que é a frequência angular ou velocidade angular, é sempre no sentido anti-horário, vocês vão ver que a corrente está atrasada em relação à tensão. Então é por isso que a gente chama esse circuito de circuito em atraso ou atrasado, porque a gente sempre coloca como referência a corrente. Então a corrente está atrasada em relação à tensão, ok? Então classificaríamos esse circuito como um circuito em atraso. Obviamente que o análogo contrário é verdadeiro. Se o circuito tem característica de impedância capacitiva, obviamente que eu vou classificar esse circuito como um circuito adiantado ou em avanço, porque certamente a corrente vai estar à frente da tensão. A fase inicial da corrente vai ser superior à fase inicial da tensão. Ok? Então, o análogo contrário a gente consegue estabelecer sem grandes problemas. É até intuitivo. Tá? Porém, como na aula de hoje a gente tem que ver frequência, então vamos falar agora da outra reflexão que eu quero propor aqui, mas indo para a frequência. Então, vou largar a mão aqui um pouquinho da tensão e da corrente e vamos trazer para cá o valor que nós obtivemos aqui da potência. Então eu vou pegar aqui a potência da forma que a gente calculou aqui. Vou pegar isso tudo. Vou levar lá para essa outra folha aqui. Então deixa eu pegar aqui, vou aumentar para que a gente estude bem isso aqui. Beleza. Então, o que é que a gente pode tirar aqui dessa potência calculada, não é? O que a gente pode tirar, pessoal, é o seguinte. Deixa eu puxar a régua aqui, porque ela vai me ajudar. Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui outro plano de Argand-Gauss. Vamos colocar aqui eixo real, eixo imaginário, e vou colocar aqui, vou representar aqui a potência aparente. Então eu vou colocar o ângulo aqui de 17 graus. Deu 17,14, né? Ninguém vai brigar por causa do ponto 14. E eu vou colocar aqui essa potência. Beleza. Beleza. Por enquanto eu vou deixar a reguinha aqui. Daqui a pouco a gente vai precisar dela. Então, aqui, esse fasor, esse vetor rosa, é o S. Potência complexa. Ela tem aqui um argumento de 17,14 graus. Ok. Então, eu acho que isso aí é simples a gente ver, né? É bem simples de ver. Aí, a gente pode querer... Tá, como é que eu represento isso aqui? Como é que eu relaciono, então, essa potência com as potências ativa e a potência reativa? Então, vamos lá. As componentes dela, né, dessa potência, são exatamente as potências ativa, a componente horizontal, e a reativa, a componente vertical. Então, vamos colocar aqui as duas.
Vamos colocar aqui. E vamos aqui, ó, potência ativa. Então a potência ativa, ela está aqui montada em cima do eixo real. Esse daqui é o tamanho do P. E a potência reativa, ela está aqui montada sobre o eixo vertical. Porém, comumente, o que a gente faz é trabalhar, e aí deixa eu pintar isso aqui de verde, que eu acho que vai ficar melhor para a gente. Comumente, o que a gente faz, a gente fecha um triângulo, que é chamado triângulo de potências, para que a gente consiga relacionar de uma forma até mais intuitiva a relação, né? Fazer a relação entre essas três potências, tá? Então, vou deixar ela aqui. E aqui estaria a nossa potência Q. Lembrando, né, pessoal? Essa daqui em volt ampere reativo, a potência ativa em watts e a potência complexa em volt ampere. Ou seus múltiplos, né? Kilovolt ampere e por aí vai, tá? Ou seus múltiplos. Beleza. Só que tem uma coisa aqui, que quando nós estamos estudando a potência complexa, é também uma figura de mérito que a gente não pode esquecer.